Hello students, welcome to English File Elementary. Today we're going to study Unit 1, Lesson B. O tópico da unidade de hoje é One World. No tópico da unidade a gente já pode perceber que nós vamos falar sobre nationalities and countries. Então vamos fazer um panorama geral da aula antes da gente iniciar o primeiro exercício. Então essa aula é sobre o Exercise Number 1, Vocabulary. Aqui os 3 pontos, né, a tríade, então, o G stands for grammar. Então a gente vai ver o verb to be hoje na negativa e nas questions. O vocabulary da aula de hoje é countries, numbers from 21 to 100. Então a gente tem um banco de vocabulário aí bem extenso. Hoje a gente vai umas 2 ou 3 vezes para o banco de vocabulário, tá? E a pronunciation tá muito legal hoje dessa aula. Eu acho que vocês vão gostar muito. Pronunciation, a gente vai ver o schwa sound. O schwa sound é considerado uma vogal na língua inglesa, tá? Então a gente não tem essa representação desse som na língua portuguesa. E ele é o som mais fraco da língua inglesa. O schwa sound, ele também é representado pelo final ER do sotaque britânico, tá? Então quando a gente tem aquele final ER, teacher, do americano, no britânico a gente fala como se ele fosse um schwa, a gente fala teacher, doctor. Então esse é o schwa que a gente vai ver hoje, fora esses outros 3 sons aí, que é o ch, o sh e o j. E também tem mais um exercício de pronunciation lá na frente, então a pronunciation tá bem recheada hoje, assim como o vocabulary. A gente vai ver word stress, palavras tônicas. Na bubble, no speech bubble de hoje, a pergunta é: Where are you from? Da onde você é? E a resposta é: I'm from Verona, in Italy. Nossa, que chique ser de Verona, né? Onde aconteceu o romance Romeo and Juliet, do Shakespeare. Então, é sobre isso a aula. Number 1, a gente vai fazer um exercício sobre vocabulary. Claro que a gente sempre tem um listening envolvendo aí. Number 2 é o de pronunciation, que a gente vai ver o som do schwa e esses 3 sons aí, né, que é o ch, o sh e o j. Depois, a gente tem esse quiz também, esse quiz faz parte do exercício número 1, tá? Que é o exercício de vocabulary. Depois a gente tem o exercício número 3, que é o exercício de grammar. Nessa grammar, então, a gente vai ver a negative e as questions do verb to be. E a gente vai lá para o Grammar Bank no final do livro de vocês, então estejam com o livro aí preparado para vocês fazerem os exercícios, tá? No exercício número 4 tem o speaking, que a gente também vai para o final do livro, naquela parte de communication, que um tem que fazer o student A e um tem que fazer o student B, então é nessa hora que, se você não tem um parceiro, se você não tem com quem praticar, você vai ter que praticar com você mesmo, tá? E vai ter que fazer todo o teatro aí para você ativar o seu speaking na língua inglesa, não tem como, é assim que a gente estuda. O número 5 é o exercício de vocabulary, então a gente volta para o Vocabulary Bank mais uma vez no final do livro. Número 6, pronunciation. Tem mais um exercício aí de pronunciation, que é, na verdade, para a gente praticar o nosso listening. Então, ele faz uma soma e a gente tem que dar o resultado dessa soma aí para a gente praticar o nosso listening. E a gente não vai jogar bingo, claro que a gente não vai jogar bingo, porque a gente não é uma turma de adolescentes, mas para vocês praticarem, eu sempre falo para vocês ouvirem a aula novamente, eu sempre deixo o listening aí para vocês fazerem novamente. Vocês podem praticar a escrita de vocês e praticar de outros jeitos com a online practice. Se vocês compraram um workbook também, tem bastantes outros, tem muitos outros jeitos de praticar aí os números, não precisa ser com bingo, ok? Então hoje a gente vai ver o exercise number 1, no exercise number 1 a gente tem 3 partes, a gente vai falar de countries, não só de countries, mas a gente também vai falar de continents. Na letter A, a gente tem 3 exercícios dentro do exercício, né? Então na letter A, ele pede pra gente listen and match the music to the countries. Então a gente vai ouvir 4 músicas sem
fala só a melodia da música e a gente vai ter que match qual país que essa música pertence. Então, os 4 países que eles deram aí são Brazil, Russia, lembra do beginner, que a gente não pronuncia esse I do Russia, a gente fala Russia, Mexico e Scotland. Então são 4 melodias, né? Não tem nada cantado. Eu vou tocar e a gente vai adivinhar de qual país que é. Não tá difícil, é super fácil, é só por um aquecimento para ativar a nossa esquemata. A gente chama isso de ativar a esquemata, tá? Então vamos lá. 1.17 1. 2. 3. 4. Então vamos lá. O number 1 é uma gaita, né? Então, it's from Scotland. Let me put the answers here. Number 1 is Scotland. Number 2 é um samba, né? It's from Brazil. Number 3 é uma música Mexican. Então, it's from Mexico. Number 4, it's from Russia. Parece mesmo, né? Do leste da Europa. Então, hoje a gente vai ver aí essas palavras, leste e continents. E ele pede, então, pra gente na letter B ir pra página 149. Gente, vocês estão aí com o livro de vocês aberto e eu quero que vocês vão para a página 149, lá no final do livro de vocês, ok? No Vocabulary Bank. Let's go! A gente vai fazer a parte número 1. Ele pede pra gente fazer a parte número 1, que é a parte do continents. Nessa parte do continents, a gente começa aí com uma rosa dos ventos. Quem já desenhou muito uma rosa dos ventos na escola sabe, né? Então, uma rosa dos ventos em inglês é um compass point, um compass point. Então, a gente aí tem os 4 pontos principais, né, com as transcrições fonéticas na frente deles. Então, o primeiro é north, o segundo é south, o terceiro é east, apesar de a gente escrever com a letra E. Isso era uma coisa que eu ia falar também nessa aula, é uma coisa que talvez eu repita bastante durante esse curso. Eu deixei aqui anotado nas minhas anotações de aula. Falar sobre soletrar e sobre escrever a ortografia da palavra. Eu falei sobre isso no curso passado, né? E eu vou ter que repetir bastante esse curso também, tá? Que spell, to spell é um verbo. E ele tem 2 significados completamente diferentes. Ele tem vários significados, né? To spell. E durante esse curso, eu falo que ele tem 2 significados diferentes, né? To spell, de soletrar, né? To spell your name, por exemplo. Can you spell that for me? Eu peço muito isso para os meus alunos, quando eles chegam para mim, novos na minha aula, eu falo, porque eu não entendo o nome deles.
porque eles são de várias nacionalidades diferentes. Então eles falam o nome Yusra. Eu falo, can you spell that for me, please? Can you spell? Então isso é soletrar. Então ela vai falar letra por letra do nome dela para mim. E o outro é spell de ortografia. Então presta atenção no spelling de vocês. Presta atenção na maneira como você escreve a palavra. Sim, to spell significa as duas coisas. Vocês acreditam? To spell de falar e to spell de escrever. Então presta atenção como a gente fala a palavra east, mas como a gente spell a palavra, como é diferente. Então, east a gente escreve com E, mas a gente fala com I. East. E west, ok? Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. North, south, east, west, okay? So these are the four main points of a compass points, ok? Então aí a gente vai ver os continentes, que são 6 continentes. Claro que, como existe vários pontos de vistas diferentes também, né, na gramática, na música, na literatura, na geografia, também existe. Tem gente que considera que existe 6 continentes, tem gente que considera que existe 5 continentes, tem gente que considera que a Antártica é um continente, tem gente que considera que a América é só um continente inteiro, tem gente que considera várias coisas diferentes, tá, gente? A gente tá aqui só para aprender o geralzão mesmo, tá? Então, isso daí é o que o livro trouxe pra gente, entendeu? Então é isso. Eles não consideram a Antártica aqui como um continente, e eles consideram que o continente da América é dividido entre North e South America, que não é só um continente. Então, não sou eu, é o livro que faz isso, tá? Então vamos começar pelo number one, que ele já deu como exemplo, ele já coloca aí North America como continente número 1. Então não fui eu, foi o livro que fez isso. O number one, North America. Então quem nasce no continente North America é North American. Então esse é o adjetivo, tá? O que descreve algo é o adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavra que é usada para descrever um substantivo. Então, eu nasci na North America, eu sou North American. Então, o number two é South America. South America. Então, ele coloca aí também a palavra, as sílabas sublinhadas. Todas as sílabas possíveis nesse livro que são sublinhadas são sílabas tônicas. Então, a sílaba tônica dessa palavra é America. South America. North America, ok? Então, number two is South America. Então, quem nasce em South America é South American. South American. Number three é Europe. Europe. Tá vendo que a transcrição fonética é desse J aí, né? Que é o Y do year, ou university. Então é Europe. Quem nasce na Europa é European. Quem nasce na Europa é European, ok? Eu fico muito brava quando as pessoas perguntam pra mim, are you Portuguese? Eu falo, no, I'm South American, I'm not European. Então, os South Americans, eles ficam muito bravos quando eles são confundidos, os brasileiros ficam muito bravos quando eles são confundidos com portugueses, porque nós não somos portugueses. We are South Americans, ok? Just a joke, ok? Então, vamos lá. Continente número 4, que é África, que é onde a maioria dos meus alunos são. They are African. So, África, African. Number 5 é o maior continente. Não. Number 5 é o maior continente do mundo. Yeah. Number 5, Asia. Olha a pronúncia aqui. J. Olha aqui, esse símbolo aqui é o J. Asia. E a sílaba tônica é a primeira. Asia. Então, they're Asian. Ou I'm Asian. Eu sou asiático. I was born in Asia.
I'm Asian. E o último continente, que aqui a gente chama de Oceania, né? Em inglês a gente chama esse continente de Australia. Eles nem consideram os outros países, no caso. Então, if you are from Australia, you are Australian. If you are from New Zealand, you are Australian. Tem mais algum outro país ali? Também não sei. Teria que me informar. Mas deve ter algumas outras ilhazinhas ali, né? Então, esses são os continentes e ele pede pra gente listen and check, ok? Então, a gente vai ouvir continent e o adjective. E eu gostaria que vocês ouvissem e praticassem juntos, ok? Por gentileza. 1.18. Countries. 1. Continents. 4. Africa, African. 5. Asia, Asian. 6. Australia, Australian. 3. Europe, European. 1. North America, North American. 2. South America, South American. Tem duas coisas aqui muito importante na letter C, né? Ele pede pra gente ativar esse exercício. Como vocês vão fazer a ativação aí? Ele pede para ativar dessa maneira. Então, todo o Vocabulary Bank, ele passa pedindo a mesma coisa, pra gente cover the words and look at the map. Can you remember all the continents and their adjectives? Então, cubra as palavras e olhe para o mapa. Você consegue lembrar de todos os continentes e seus adjetivos? Bom, primeiro que isso é bom para treinar memória a longo prazo. É a mesma coisa da gente treinar músculo. Não sei se vocês sabem, mas jogo de memória, sudoku, é tudo indicado para a gente treinar a nossa memória, tá? Então, se você pretende treinar a memória, isso é muito bom a longo prazo, tá? Se você quer treinar o inglês também, você pode treinar de outras maneiras, como por exemplo, fazendo uma cópia dos continentes, da lista dos continentes, né, com os adjetivos, falando em voz alta o áudio que eu deixei aí para vocês, limpo, né, sem eu estar falando junto. Vocês têm que fazer essa ativação. Ele sempre vai pedir a ativação do vocabulário. Então, vocês têm que fazer a ativação do vocabulário, ok? E ele coloca uma lupa aí, porque ele faz dois anúncios aí pra gente. O primeiro é capital letters. Capital letters é uma das coisas mais importantes na língua inglesa. Eu acredito que na língua portuguesa também seja, quando o professor de português está dando aula de português, tá se percebendo? E na língua inglesa também. Então, capital letters, a gente usa capital letters for continents, countries, nationalities and languages. A gente não usa lowercase, a gente não usa letra minúscula, a gente usa capital letters. E ele dá um exemplo aí, Spanish e não Spanish. Olha como você spell the word com capital letter. E ele conta pra gente do The United Kingdom, o Reino Unido. The United Kingdom, que é the UK, tá vendo aí o J de novo, que é esse UK, é formado por esses 5 países, não é 5, Ana, são 4. England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Então, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. São os 4 países que formam o Reino Unido. Qualquer pessoa que nasce em um desses 4 países, a nacionalidade vai ser British. The nationality adjective is British, okay? So, let's go back to page 8, I think. Yeah, we're gonna go back to page 8 and now we're going to do the quiz
Para a letra C, a gente vai fazer um quiz. Ele pede para a gente fazer em grupos, mas eu vou fazer aqui com vocês, né? É mais um conhecimento geral. E é muito legal, porque a gente acaba esquecendo isso da escola também, né? E também de time de futebol, umas coisas assim que eu nem imaginava. LA Galaxy é o nome de um time de futebol. Eu nem sabia que existia isso. Enfim. E também para a gente ativar o nosso inglês, né? In groups. E eu também acredito que quem está estudando inglês é para se comunicar com pessoas do mundo inteiro, né? Então imagina você encontrar uma pessoa, sei lá, da Itália. Na Itália o time de futebol é Juventus. Sei lá, é legal, né? Você saber que o time de futebol da Itália é Juventus. Enfim. Então, em groups, do The Word Quiz. Agora a gente vai fazer esse quiz aí, The Word Quiz, o quiz do mundo. Answer with a continent, country or nationality from vocabulary bank countries. Então, ele pede para a gente usar essas frases. I think it's Asia. I think it's Europe. But I'm not sure. Então, ele pede para a gente ativar o nosso speaking aí no vocabulary. E nem essa habilidade que ele pediu no título do exercício. Mas ele sempre pede para a gente ativar o nosso speaking. Se você estiver em casa e estiver fazendo word quiz e você puder falar umas 2 ou 3 frases aí em voz alta, é assim que você vai ativar o seu speaking, tá? I think it's Asia. No, I think it's... it looks Africa. No, I have no idea. I'm not sure. I'm sorry. Só assim, sabe, meio que interpretando, fazendo um teatro, você incorporando a língua mesmo, tá? Então façam isso. Agora eu vou fazer o word quiz com vocês. Então, number 1, name the continents. Então ele pede pra gente nomear os continents. Então, deixa eu ver se eu falei tudo da aula que eu precisava falar. Mais uma coisa que eu gostaria de falar também. The nationality word is normally the same as the word for the language country. Então, às vezes, a nacionalidade é a mesma que a língua. Por exemplo, Italy, Italian. Mas, às vezes, ela não é. Como, por exemplo, o nosso país é um exemplo máximo disso, né? Brasil, a língua não é Brazilian. A nacionalidade é Brazilian, mas a nossa língua é português. E isso acontece com outros países do mundo, como, por exemplo, Switzerland. Tem muitas línguas oficiais dentro da Suíça, né? Tem o German, tem o French, tem o Italian, que mais? Tem outros países. Enfim, eu tinha separado aqui, eu acho que eu perdi a minha... Era só da Switzerland que eu ia falar. E do Brasil, Brazilian, but the language is Portuguese. É isso mesmo. Então era isso que eu queria falar para vocês. O país, às vezes, muitas das vezes, a língua é o mesmo nome, né, do país, mas às vezes não é, então a gente tem que se atentar a isso. Mas a gente já se atenta a isso porque nós somos brasileiros, então a gente não vai cometer esse grande erro, né? Então agora vamos para o quiz. I don't have any more extra notes. Let's go to the word quiz. Number 1, name the continents. Então, letter A, ele começa com o primeiro continente, que é a Europa. Dá pra gente ver uma botinha bem pequenininha aqui, né? E aqui em cima os países da Escandinávia, aqui no canto Portugal e Spain. Então, letter A is Europe. Letter B is Asia. It's the biggest one. Asia, it's the biggest continent in the world, yeah? Asia. Letter C is Africa. Letter D, Australia. Letter E and F, it's the same. We say it's America, but okay, it's fine. North America and South America. The Olympics. The Olympics. And it forms the Olympics. Yeah. Nice. What country are the football teams from? So we're going to talk about football now. Boca Juniors, eu sei porque Boca Juniors é Argentina.
I don't know why, but I know this. Argentina. Arsenal, I know because it's from the UK. It's English. I know it's English. It's England. Ok, I knew it was from England. Celtic é dos Celtas, então óbvio que é da Escócia, Scotland. LA é Los Angeles, né? Então, it's the USA. Juventus, a gente sabe, we know that Italian, they support Juventus, então Italy. Esse daqui eu tive realmente, assim, um pequeno heart attack, eu tive um ataque cardíaco, eu falei Galatasaray, Galatasaray. It's from Turkey. Okay, fine. What are the countries in English? Isso daqui a gente tem muito costume de ver isso na aula de inglês também. Deutschland é o país da própria língua dele, né? Que é a língua alemã. Como que é Deutschland em inglês? É Germany. What are the countries in English? Então, Deutschland, Germany. Espanha, cadê eu aqui? Spain. Ireland. É até parecido, né? Polska, aqui tem muita lojinha de coisa polonês. Aliás, que a primeira língua mais falada depois do inglês aqui em Londres é o polonês. E em português, a nacionalidade que a gente fala em português brasileiro é polonês. Nasceu na Polônia, ele é polonês, ela é polonesa. Em português de Portugal, eles falam polaco. Se nasceu na Polônia, ele é polaco, ela é polaca. A gente tem essa diferença aqui. A gente acaba ouvindo alguns brasileiros falando, ele é polaco, ela é polaca. E você fala, por que tá falando assim, né? Porque em português do Brasil a gente fala polonês e polonesa. Enfim, Polska, tem muita lojinha polska aqui, que é Poland, que é a segunda língua mais falada aqui em Londres. Aqui tem muito polonês mesmo. E eles fazem uns embutidos muito bons. Nas lojinhas deles tem muito embutido. Coisa de embutida, de carne embutida. La Suisse, Switzerland. E esse também eu tive que procurar. Eu tive que procurar, mas se você for pensar bem, Ireland. Magyarország, Hungary. E eles ganharam o campeonato de tênis de Wimbledon, né? They won the Wimbledon this year. No, not this year, last year, but they won the Wimbledon tennis something. I don't remember if they won, they got the second place, but they got a very nice position in the Wimbledon tennis, world tennis something. What nationality are the flags? Pay attention in the instruction of the exercises, because that's a thing that I want to call your attention. Isso é uma coisa que eu gosto de chamar atenção, para vocês prestarem atenção na instrução do exercício. What nationality are the flags? Qual que é a nacionalidade das bandeiras? Então, a primeira bandeira é da China. Qual que é a nacionalidade dela? Então, ela é Chinese, ok? So, the first one is Chinese. A segunda bandeira é da França. Qual que é a nacionalidade dela? It's French. A terceira bandeira é da onde? Não faço a mínima ideia. Também tive que ver aqui. É tcheca. Czech. Letter D. Também não sei. Russian. Russian. Letter E. Brazil. Letter F. I have no idea. I think it's Mexican. I'm not sure, because I've just seen the answer key. Eu acabei de ver na resposta, na chave de resposta. Letter G. I don't know. Do you know, guys? I have no idea. I don't know many things about flags. I know why.
I don't know many things about flags because I'm not interested in the subject. When I am not interested in the subject, I don't care. Why would I know about flags? Why? I know it's history. I know it's interesting. I know people might say like it's the history, it's interesting, they have symbols, you should know, but it's not my cup of tea. Não é o meu tipo de assunto, sabe? It's not my cup of tea. Não é meu tipo de assunto. It's not my cup of tea. So letter G is Egyptian. Egyptian. Letter H, Japan. It's a famous flag, right? It's a famous one. Japan. Japanese. Ele pediu a nationality. Japanese. So again, Chinese, French, Czech, Russian, Brazilian, Mexican, Egyptian, Japanese. Okay? Oh, that's nice. It's just warm up to start the book, if you know what I mean. Do you know what I mean? É assim que eles falam aqui. Você tá passando na rua, né? Eles estão no telefone. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Tá ligado? Tá ligado? Do you know what I mean? Do you know what I mean? That was it for this lesson. Thank you for watching. If you have any questions, let me know. See you. Bye.